A gente vai hoje abordar um pouquinho o Evangelho de Marcos, embora a gente no módulo passado, no começo, que não tinha apostila, eu tenha falado algumas coisas, acredito até daquilo que a gente vai falar hoje, mas a gente vem fazendo esse panorama dos evangelhos, daquilo que acontecia dentro do tempo, né, em que os apóstolos viveram. E Marcos, a gente vai ver, como o Salsen já estava falando ali, que é o menor dos evangelhos, mas não o mais fraco, mas não o menos importante. Marcos, ele é uma carta, né, um evangelho que é muito forte para a nossa vida. Eu estava estudando em casa e eu falei, meu Deus, como é forte esse livro. E hoje a gente vai sentir essa força que Marcos tem. A gente vai começar, amém? Só a Thaísa recebeu. A gente vai sentir essa força e vai ser renovado com a força de Marcos. Eu profetizo. Eu recebo essa força para a minha vida. A gente vê que Marcos foi escrito entre os anos 50 e 70, como está aí na apostila, escrito por João Marcos. Quem é João Marcos mesmo? Primo de Guardabé. Holanda é fácil, né? Amém. Tem apostila para ler, né? Companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Esse é o mesmo Marcos que Paulo dá uma chamada nele e não quer mais andar com ele num período da viagem. Não sei se vocês já leram Atos. É bom a gente estar inteirado disso, porque tem uma parte que, nas viagens de Paulo, que Paulo fala assim, não quero esse cara mais comigo. E briga lá com Barnabé e diz, ó, se vira, some com esse cara daqui, porque eu não quero ele perto de mim. Você imagina Paulo falando um negócio desse, né? Às vezes, como eu já falei aqui, a gente tem um olhar muito romântico da Bíblia. E a gente às vezes esquece de ver que são seres humanos que estão ali, que estão ali e que tem o seu momento de carne, o seu momento de ira, o seu momento de raiva. Todo mundo tem esse direito, né? Mas a Bíblia, não é à toa que a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, né? A gente pode até se irar, mas o pecado não chegar dentro dessa ira e não se pôr sol sobre a nossa ira. Tem que arrematar também na Bíblia. Justamente, é isso aí. O pessoal pensa que tudo é bom, se chega a pecado, é verdade. Que é tudo romanticamente espiritual. E que as coisas da carne não existem. Mas graças a Deus, Deus mostra que existe justamente para a gente entender que são pessoas como nós que estão ali. Que o único perfeito foi Cristo. Que a Bíblia relata a perfeição dele. Foi o único perfeito. E o resto sempre tem problemas. Esse atrito de Paulo e João Marcos está relatado ali, mas também mais tarde é relatado numa das cartas de Paulo, que Paulo manda chamar João Marcos de volta. Isso quer dizer o quê? Ele caiu em si, ele pensou, ele falou assim, caramba, eu fui injusto, ou eu me irei de uma forma errada com ele saiu e a gente não consertou o assunto, mas Paulo vai lá e chama e conserta com ele. Isso é que é gostoso de ver, porque não é o fato da gente errar que a gente vai tirar da nossa vida as pessoas, ou as pessoas nos tirarem, mas chegar um momento, um ponto que a gente pode chegar e dizer assim, vamos lá, vamos conversar. Eu gosto muito disso dentro da palavra. Infelizmente a gente, não sei por que eu estou falando isso, né, mas infelizmente o que a gente vê na igreja é muita imaturidade, que as pessoas não têm disposição em conversar, porque não querem reconhecer os seus próprios erros. Estava conversando sobre isso esses dias lá em casa com as minhas irmãs e falando sobre isso, porque a maturidade ela faz com que a gente veja o erro do outro, mas a gente é capaz de suportar o erro do outro e chegar a um consenso e dizer eu te amo assim mesmo. Isso é o que é gostoso dentro do cristianismo, quando a gente consegue alcançar essa maturidade. Estender a mão quando ela precisa. Justamente.
é uma situação. Eu tenho uma sobrinha minha que ela é muito agitada, né? E ela Com licença, alguém daqui está sem apostila? Quem está sem apostila e está com recibo, vem buscar a apostila antes que acabe. Amém. Pode ir lá, tá? Fica à vontade, se tiver isso. Então, estava conversando com ela, com as minhas irmãs, e ela estava junto, e ela é muito agitada, é uma pessoa assim, explosiva demais. E o que eu gosto nela é que a gente tem uma amizade que, quando ela está explosiva, que ela não concorda com alguma coisa, ela chega, fala pra mim, e eu falo com ela, às vezes bate boca, e daqui a pouco tá tudo bem. E a gente chega num consenso, ela entende algumas coisas, eu entendo outras coisas, e a gente chega num consenso e a gente consegue continuar do mesmo jeito que a gente estava antes. E isso é que é o gostoso. Então, eu quero profetizar para nós essa maturidade, porque às vezes a gente não pode falar nada com o irmão, né? Ou o irmão não pode falar nada com a gente, que a gente se melinda. E Deus não quer isso, Deus quer cristãos maduros. Amém? Sem parênteses, aí a gente fecha. Amém. Amém. Então vamos lá. Foi escrito em Roma, provavelmente, né? Escrito em Roma e dirigido principalmente aos romanos. No Evangelho segundo Marcos, como em cada um dos três, sobressai a personalidade do autor. Eu sempre vejo isso e é uma realidade, né? Cada escrito da Bíblia tem a personalidade do seu autor. Como a gente viu nos profetas no ano passado, a gente via assim muito forte a personalidade do profeta no escrito dele. Também nos evangelhos é a mesma coisa. Foi companheiro de Pedro também, que a gente viu, tá? Em 1 Pedro 5,13, tá? A gente não vai estar lendo. Ele considerava João Marcos como seu filho. Seu nome era judeu e sobrenome romano, tá? João, judeu, Marcos, romano. Por que João Marcos é judeu e romano? Justamente. A mãe de João Marcos era judia. E o pai provavelmente era romano. Por isso ele tem o nome e sobrenome de nações diferentes. Porque João é judeu e Marcos romano. Romano. Isso aí. Isso aí. Tá isso. Aí mesmo tá, esse ponto. A mensagem do Evangelho, né? A gente viu a data e o autor, a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho de Marcos? Quem vai falar aí? Oi? Qual é a mensagem do Evangelho de Marcos? Humildade? Não é a mensagem central de Marcos, não. Tem até humildade, mas não é a mensagem central. Certo. Hã? Certo. A mensagem de servo. Marcos, ele vai tratar especificamente sobre o Cristo servo, o Cristo homem, né? Aquele que vai estar como servo forte, embora ele seja, como o Salzen falou, humilde. A humildade de Cristo ela é muito forte dentro dos evangelhos, mas Marcos ele coloca especificamente o Cristo servo, o Cristo homem, o Cristo carne. Então, o que quer dizer servo? Alguém sabe? Alô? Oi? O que é ser servo? Servir. Está disposto a servir a nossa vida. É mais profundo ainda. Ninguém fala? Servo seria escravo. Seria escravo. Servo é muito mais do que estar disposto a servir. O servo é aquele que é obrigado a servir. Ele está ali para isso, ele é um escravo. Então, quando a gente fala que Cristo nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós apenas
saímos de um reino e fomos para outro. Sim. Nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. E rapaz, então são os escravos rebeldes, né? Justamente. É aí que eu quero chegar. Né? Deus é top. Porque vamos pro monte, eu não posso. É, Eu justamente. vou trabalhar hoje, não dá pra. Fechou, hein? É claro que a gente não vai generalizar, Desobediente, Me acharam. né? Se acharem Um escravo desobediente é penalizado. Justamente. Eita Deus, foi forte. Justamente. Tem um monte de gente no tronco por aí, né? No tronco espiritual. Me acharam aqui. Dói. E acha todos nós, não é só você. Todos nós somos achados nesse Em meio. alguma hora a gente está. Em algum momento nós somos os escravos rebeldes, fujões, rebeldes, né? E o Cristo ele veio justamente mostrar essa face em Marcos, do Cristo que é servo. Ele não veio para fazer a vontade dele. Qual é, até no final, mas qual é o texto base de Marcos? Abre aí, Marcos 10, 45. Que está lá no resumo no final. Não, né, gente? Mas eu não preciso ir no final. A Marcos 10, 45. Servo de Deus, poderoso rei. A vida do O homem. filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É justamente a base de Marcos. E Cristo ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, nós como servos de Cristo, temos que viver para servir e não para ser servido. Aí a gente para pensar na nossa vida, né? Não na vida do irmão que está do lado. A gente para pensar na nossa vida, nós temos sido como Cristo? Não, é verdade. Infelizmente nós não temos sido como Cristo, porque o escravo não faz a não ser aquilo que, como Cristo falou, né? Ele não faz a não ser aquilo que é a vontade do Pai. Cristo falou isso, né? Eu não vim para fazer a vontade dos homens, mas para a vontade do Pai. Nada menos do que a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí, onde a gente chega nisso aí? Será que a gente vai conseguir chegar perto daquilo que Deus espera? A gente precisa entender isso, essa questão do Cristo servo. A mensagem do Evangelho de Marcos é o Cristo servo. E se somos cristãos, cristãos é o quê? Pequenos, glória a Deus. Somos pequenos cristos. Se somos pequenos cristos, nós somos pequenos servos. Ou deveríamos ser, né? Deveríamos ser pequenos servos. Aí Deus, eu vou, entre aspas, consertar um pouquinho a frase do Érico, que o Érico disse assim, aí a gente diz, tem monte, eu não posso ir ao monte, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo. Eu não vou dessa forma, mas eu iria assim, Deus manda eu ir ao monte e eu falo, eu não posso. Porque não é o pastor mandando, ou a pastora, ou quem quer que seja que coloque. Mas quando Deus nos dá a direção para fazer e nós não fazemos. Eu vou lá. Tá vendo o que é isso? Por exemplo, orar de madrugada quando o Espírito Santo te incomoda. E justamente coisas assim, coisas detalhes. Não dorme a noite toda. Aí você também não se liga que eu levantar e para orar. Não consigo dormir. Não dorme nem hora. Não obedece, às vezes Nem acontece. se liga. Nem se liga que Deus está falando ali, acorda, né? Meu filho. Acorda. Então a gente precisa entender isso. Que nós somos servos. Aí a gente fala, nossa, eu sou servo. Não, eu sou. Nossa, que palavra forte. Vou botar isso lá em casa. Que palavra forte, mas é literalmente o que você e eu somos. Não tem outra palavra. Meu Deus. Nós somos escravos do reino de Deus. Nós somos escravos.
E como escravos, estamos cumprindo. Jesus falou que nós somos servos inúteis, porque fazemos apenas aquilo que nos é mandado fazer. E às vezes nem aquilo que nos é mandado fazer. Então, muito mais inútil, né? Porque aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente não faz. Tem uma frase que uma das frases que me acompanha: obediência pela metade não é obediência. É desobediência. Às vezes a gente fala assim, mas Senhor, eu fiz aquilo outro, mas e o outro que eu não fiz? E o outro que eu não fiz, e o outro que eu não fiz? Eu estou em desobediência minha. E como escravo eu não tenho vontade. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Como é difícil. É muito generoso. Ele é muito misericordioso. Já. Eu também. Porque nós somos maus, né? Ainda bem que ele não segue a gente. Ele já chegou a acabar, né? Já chegou, mas ele chegou no ponto, né? Mas mesmo assim. No Antigo Testamento. Não é, né? Esqueci. Não é. Não é, não. No Antigo Testamento, na lei. A lei. Agora nós estamos na graça. E a gente usa da graça, né? Amuleto, né? Para poder, como um amuleto para pecar. É aquilo que eu falei semana passada de Mateus. A gente está lendo Mateus, a gente está buscando Mateus de 5 a 7, buscando fazer aquilo que Mateus de 5 a 7 diz. Se a gente está buscando fazer aquilo, nós estamos seguindo o caminho do mestre. Você como servo, de fazer aquilo que ele manda, que está na lei dele. Agora, se a gente não está buscando fazer, a gente está quebrando a cara. Eu falo, a gente ri e fala assim, tem um monte de servo no tronco espiritual. Eu ri, mas eu estou me imaginando no tronco espiritual. Quando as coisas não dão certo para mim, quando as coisas complicam na minha vida, e Deus está falando assim, eu estou tentando te ensinar a ser servo. Você é branquinho, imagina ele sofrer. Jesus! Você é mais forte que eu, cara. Eu sou fraquinha. Mais forte que uma alma legal que eu aqui. Mais leva, né? É o antigo. Vai dar mais, dá mais 50. Botar lá mesmo. Mas é justamente. Aí a gente para pensar, o que a gente está vivendo hoje? Qual é a nossa situação? Qual é a nossa situação hoje? Qual é a nossa situação em todas as áreas da nossa vida hoje? Será que tem alguma área que eu estou no tronco espiritual? Então estamos em desobediência demais, né? E é isso que Deus quer mudar. Eu acho também o seguinte, velho. A gente tem que ser radical sim, mas é o que a Bíblia fala, ainda vamos pecam com conhecimento. A gente está tendo conhecimento, está cada vez mais se julgando e dentro está barrando. Aqueles que não conhecem, não, ele se arrependeu, foi para que perdeu. Mas a gente não pode se basear por Não, ele. eu não estou me basando por ele, estou colocando assim, que a gente tem que Olha, buscar ele é de dessa boa, sabedoria do Evangelho, né? E aí que esse cara, cada vez mais a Bíblia diz quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. É isso aí. Eu não quero ser mais cobrado. Eu não sou O negócio está tão feio já, né? Mas não adianta. Deus vai nos cobrar, seja conhecendo ou deixando de conhecer. Porque se a gente deixou de conhecer porque quis, vamos ser cobrados do mesmo jeito. Não tem jeito. A Bíblia está aqui. Não tá, a Bíblia está aqui. Ó, Deus fala assim, outro dia, meu Deus, outro dia eu estava na casa de uma pessoa, e eu não posso dizer para nem da igreja aqui não. E eu estava orando por essa pessoa, em casa eu estava orando por essa pessoa e falando com Deus, Senhor, puxa, essa pessoa está doente, ela precisa de cura.
Faz alguma coisa, porque às vezes a gente olha as pessoas doentes, né? E a gente fica assim, dói tanto o nosso coração por ver as pessoas doentes. E o Espírito Santo falou assim tão forte de madrugada comigo, ele falou assim, eu só trabalho por princípios, gente. Se essa pessoa não me obedeceu, eu não posso fazer nada por ela, a não ser que ela se arrependa. E eu ali chorei de madrugada e falando, Senhor, o que eu posso fazer, Deus? Porque a gente vê tanta dificuldade, porque as pessoas pecam, porque falta palavra. Nós pecamos porque falta palavra na nossa vida. E eu, por ser essa pessoa, ser da minha família, né, uma pessoa também que está doente na minha família, e eu orando, e eu falei assim, Senhor, a tua palavra também diz que o Senhor salvaria até o que não é inocente por causa da pureza das nossas mãos. Então, se eu tenho mãos puras, salva. Porque a gente pode usar a palavra, se eu conheço. E eu creio que Deus me ouviu, porque depois daquilo eu senti paz com relação àquela pessoa. Mas a gente precisa usar da palavra dentro de nós. Usar da palavra dentro daquilo que a gente está no nosso dia a dia. Não adianta a palavra estar aqui, porque Deus ele rege a nossa vida e o universo pelos princípios que Ele estabeleceu. E se a gente não consegue cumprir esses princípios, a gente vai pecar o tempo todo e a gente não vai ter consciência para se arrepender. E vamos estar nos troncos espirituais a vida inteira até morrer. Eu quero profetizar que esse tronco espiritual vai acabar na sua vida porque o conhecimento chegou. Em nome de Jesus. Se você estiver vivendo alguma situação difícil por causa da tua experiência de não estar cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para você cumprir, isso vai acabar em nome de Jesus, porque o conhecimento está chegando para a tua vida. Em nome de Jesus. Então, como servo, ele veio para servir. Cristo veio para servir. Marcos vai o tempo todo falar sobre a servidão de Cristo, como Cristo estabeleceu a vida dele para servir aos outros. Muitas vezes a gente quer só ser servido, né? A gente está na igreja, a gente só quer ser servido, a gente está em casa, a gente só quer ser servido. A gente acha, né, em nome de Jesus não tem marido aqui assim, né? É só lá na outra igreja. Aqui na Pacental não serve. O marido só quer ser servido pela esposa e não serve a esposa. Né? E muitas vezes só queremos ser servidos. E a esposa também, muitas vezes só quer ser servida e não quer servir. Né? E servir né, não é virar a escrava do marido ou o escravo da esposa, mas é servir com o coração grato, com o coração sincero. E o servir começa em casa. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Porque aquele que não tem coração de servo na igreja é porque não tem coração de servo em casa. Então, começa dentro da nossa casa. O filho, o pai, a mãe, o marido, a esposa que não tem um coração de servo, que não gosta de servir, que só gosta de ser servido, jamais vai servir no ministério. Tem 9. Porque Deus, ele espera começar dentro de nós, dentro da nossa casa, do nosso ambiente. Aí sim a gente vai ser apto para servir lá fora. Porque lá fora é um pisando no outro. Infelizmente. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu profetizo servos dentro da sua própria casa. Em nome de Jesus. Eu sei que isso dói. Eu sei que eu vejo uma espada cortando hoje, a começar em mim. Mas a gente precisa ter consciência disso e a gente precisa melhorar nessa questão de servir aos outros. As pessoas dentro da igreja vivem armadas umas com as outras porque acham que as pessoas querem só tomar os seus lugares. Muitos vivem assim. Não todos, é claro, né? Mas muitos vivem armados porque outros querem tomar os seus lugares. Porque ninguém quer ter coração de servo, mas de Senhor.
Por isso tanta briga dentro da igreja. Isso entristece muito meu coração, porque a gente não pode querer o lugar do outro, a gente tem que querer o lugar do certo. Porque o Senhor tem muito por aí, né? O mundo já está cheio de senhores, mas a igreja tem que ser uma igreja de servos. É doloroso falar isso que você está falando, velho. A gente tem muito isso no mundo, mas tem muito mais dentro da igreja. O mundo está querendo, assim, na rua, o indivíduo pisa no teu pé e quer que você desse desculpa a ele. Na igreja está pior que Deus. Infelizmente. Eu sou Fulano de tal. presbítero tal, e você tem que me obedecer. Bom, querido, eu vou te obedecer. Isso quando estudar na boa, né? Porque tem dia que eu saio da graça. Por isso que eu tenho que estudar muito claro. Uma coisa tremenda, não vai perder sua bênção do estacionamento. Amém. É o que mais acontece, né? Ó, eu fiquei 40, 45 minutos travado, porque o meu carro estava aqui, e eu não conseguia nem chegar para trás, nem para frente, porque saiu de um lado, saiu do outro, mas eu não conseguia, não tinha espaço. E o pessoal lá dentro conversou, só que eu não sabia quem era. Meu Deus, eu saía do carro, entrava no carro. Quando a pessoa chegou, eu falei assim, irmã, você ouviu a palavra? Ouvi? Recebeu? Eu estou perdendo tudo que está em você. E você está me tirando da graça, irmã. Tem 40 minutos, 45 minutos, eu estou te aguardando você sair. Você sabia que teu carro estava prendendo as outras pessoas? Ah, desculpa, não me perdoa, querido. Não tem como falar para você que eu vou te perdoar, porque... Isso aí, isso vai pro Tem um negócio aqui dentro que tá doido. Já foi pro tronco. Eu já ficou tronco, foi tudo. Ele tá falando, eu estava no estacionamento, eu estava na rede jovem, né? Muito tempo atrás eu estava na rede jovem. Aí eu estava no estacionamento, ficava no estacionamento. Aí eu estava tendo festa no Batal. Antigamente o Batal era da igreja e tal. Aí eu cheguei e falei assim, poxa, irmão, ordem do pastor, não pode botar aqui dentro não, porque vai acabar o culto, vai fechar a igreja, o quê? Sabe o que o irmão falou? Falou assim, sabe o que eu estou dizendo? Meu Deus! Aí eu falei pra ele assim, eu não sei, nunca nem saber, ainda mais que eu tinha 2 anos e pouquinho de convertido na época. Não quero nem saber como tu dá dízimo, nem de oferta, Aí foi, aí o líder veio, né, tem mais antigo veio, e falou, o cara tá falando quanto de dízimo, não sei o quê, você vai mudar de dízimo, mano, vai saber da vida dele. Só sei que não pode botar o carro aqui dentro. Aí ficou olhando pra minha cara e veio o pai dele e falou assim, desculpa lá, mais educação do meu filho. Ele foi grosso, ignorante, e o pai dele de longe. Aí ele falou assim, não vou botar o carro aqui dentro não. O pai dele foi, pegou o carro e tirou. Mas ele falou, não, vamos fazer dízimo. A gente não perdeu, não adiantou nada. Né? Deus não recebe, né? Infelizmente é assim. O que ele recebeu foi isso, se glorificar pelo dízimo, acabou. É justamente. Mas aí a gente perde a bênção ali, né? Porque a gente perde a bênção ali. Às vezes a gente está dentro da igreja e quando sai, botou, você acha que o diabo está brincando? E você acha que Deus também está brincando? Deus vai nos testar nesse momento. É nesse momento que Deus nos testa. Porque dentro, é igual Pedro, Tiago e João, né? Senhor, estamos aqui, passamos 3 tendas, que o negócio aqui tá bom pra caramba. Como eu falei semana passada. Mas quando desce, tem demônio para se enfrentar. E os outros estão se debatendo lá embaixo com o demônio. E o que você vai fazer? Nós saímos do culto, tem 1 ano e... Muitos meses, a gente... Essa aqui nasceu no quarto, praticamente, né? Passou pela da vida, da terra. Aí, eu falei ao Senhor que nós passássemos por essa etapa, né? Então, o carro quebrou e, né? Vamos ter que sair para ajeitar. Aí, no domingo, nós íamos pro culto. Tempo bonito, tempo estrelado. Do nada, no culto, escuto barulho, eu falei, mas chovendo. Quando a gente saiu, chovia muito. Eu com a sombrinha, aí com elas, olha, não tinha gente assistido bem, aí eu fui parando o outro e tal. E nesse dia foi tenso, porque minha irmã veio no culto e contou para Jesus. Aí tá,
tinha um casal de amigo nosso junto com o bebê. Junto. Aí eu falei com eles, oferecendo a carona pra eles, falei, gente, vai ver se estão pensando. Não, mas você não vai sozinha pra lá, porque eu pego onde lá no Universal. Você não vai sozinha pra lá não, deixa aí. Aí tá, a gente vem andando nessa aqui, a gente não vamos. Tá chovendo.